civilizações do espaço visitando o planeta Terra. Uma luz misteriosa para carro na Via Dutra. Sob esse título, o Jornal Diário de Notícias Rio, domingo 25 de setembro, publicou em letra pequena e local de pouco destaque na página 3 a notícia a respeito de interferências que um disparador produziu em um automóvel. Se não tivesse havido um aviso amável de nosso confrade pesquisador, Dr. Carlos Neto, do Diário de Notícias, a notícia importante não estaria passada totalmente despercebida. É o seguinte, o teor do texto: uma forte luz que surgiu repentinamente diante do carro dirigido por Daniel Francisco Nascimento, à altura do quilômetro 150 da Via Dutra, obrigou o mesmo a frear bruscamente com a vista ofuscada quando vinha de Pindamonhangaba com a sua família às 23 horas no dia 27 de 10/70. Desligou o motor e desceu, mas descobriu além de um clarão que vinha do alto e iluminava uma grande área ao nosso redor. Não notou, porém, nenhum barulho diferente e tudo ficou calmo durante a permanência do clarão, que durou 2 minutos. O que é mais estranho, continua o relato, é que o veículo depois não pôde sair do lugar. Queimou-se parte da instalação elétrica e danificou toda a junta do cabeçote do motor. Encostamos o carro e regressamos no ônibus Pinda, São Paulo. No dia seguinte, voltei ao local com o carro guincho, rebocamos para a capital, São Paulo, veículo danificado. Um incidente de Itaúsu. Reportagem publicada no jornal Folha de Goiás, 12/6/69. De autoria dos repórteres Guilherme Churchill e Cílio Soares, que foi gentilmente remetido à Sociedade Brasileira de Estudo Pesquisador pelo senhor Valnei Monteiro. Achamos oportuno incluir este relato aqui neste boletim, uma vez que apresenta certa semelhança com o caso do incidente do funil, pelo menos no que tange a certos aspectos físico-psicológicos. A reportagem consta de 2 páginas no jornal, dos quais reproduzimos a seguir as passagens mais interessantes. O protagonista da aventura foi o lavrador Adelino Roque, de 25 anos, sem instrução escolar, casado com 4 filhos, que morava retirado a 12 km de Itaúsu. Cidade esta fica aproximadamente 5 km da capital, Goiânia. Quem informou aos repórteres a maior parte dos detalhes foi o tio de Adelino, senhor José Marcório, de 45 anos, conhecido pela cunhada de Dé, casado e comerciante há 20 anos em Itaúsu, isso porque o protagonista, Adelino, tinha cometido suicídio no dia anterior, junto com uma sobrinha sua, menor de idade, pelos motivos que mais adiante serão arrolados para o leitor. A odisseia do senhor Adelino começou com uma dor de dente no domingo 20 de abril de 1969, a qual motivou a sua ida para Itaúsu a cavalo às 19h30. A procura de um dentista para aliviar este, entretanto, recusou fazer o tratamento por ser domingo, de maneira que o senhor Adelino teve de regressar sem ter sido atendido. Relata então o senhor Dé que, ao viajar 2 km de volta, Adelino afirmou ter percebido uma luz a segui-lo. Não deu importância ao fato que continuou sua viagem novamente. Cerca de 200 metros mais adiante, o foco de luz abaixou mais e quando seu cavalo bebia no rio cerradinho, Adelino percebeu que uma luz clareava as águas, tendo o cavalo se assustado, porém conseguiu dominá-lo e seguiu viagem normalmente. Mais uns 100 metros adiante, foi tomado por um verdadeiro impacto, onde se considerou hipnotizado, provavelmente queria dizer imobilizado, por uma corrente de luz fria e tocar-lhe bruscamente as costas. Prosseguiu apenas vendo e nada mais sentindo, para em seguida receber novo jato de luz à altura do tórax, porém com grande quantidade de calor. Afirmou que nesse momento baixou sobre a sua cabeça um objeto estranho, deixando totalmente imobilizado. Adelino contou ao senhor Dé que naquele momento viu apenas alguma coisa aproximar-se e arrebatá-lo do animal. Lentamente e partindo rapidamente, informou ter acordado somente em Itubiara.
à beira do rio Parnaíba. No dia seguinte, às 5 horas da manhã, completamente esquecido de todo o ocorrido, sentado em cima de uma pedra, um carroceiro vendo caminhar em zigue-zague à beira do rio perguntou-lhe algo. Neste momento, então, Adelino voltou a si e disse ao carroceiro que desejava retornar à sua casa em Itaúsu. O carroceiro achou graça, dizendo-lhe que Itaúsu ficava a um dia de viagem, mas Adelino informou-lhe que havia saído de lá há poucos minutos, montada em um animal. Foi então conduzido para a rodoviária de Itumbiara pelo carroceiro, que recomendou ao motorista do ônibus, que partia às 9 horas para Goiânia, para colocá-lo depois em um outro ônibus para Itaúsu. Adelino havia saído de casa no domingo 20 de abril de 1969, mas somente no dia 21, segunda-feira, que o cavalo de Adelino foi encontrado no meio da estrada, arreado, e sem apresentar qualquer indício de que havia viajado, pois não tinha cansaço e apenas estava assustado. Aproximadamente às 16 horas e 30 minutos, Adelino apareceu completamente desnorteado, procedente de Itumbiara, tendo viajado em ônibus até a rodoviária de Itaúsu. Neno Roque, o pai de Adelino, entrou na conversa com o repórter, informando: notei o meu filho completamente transformado. Ele nunca bebeu, sempre foi cumpridor de seus deveres, todo mundo nos conhece, e fiquei surpreso com a sua aparência. Alguns minutos após a sua chegada, notei que estava diferente. Os olhos de meu filho ficaram vidrados com toque de alucinação. Fiquei completamente roxo. Ele sempre foi branco e sanguíneo. Ficou completamente roxo. Ele sempre foi branco e sanguíneo. O rosto parecia se contorcer. Naquele dia em diante, passou a demonstrar um procedimento totalmente diferente do que lhe era do costumeiro. Passou a vacilar e ter cansaço, a não se incomodar muito com o serviço da roça, onde sempre trabalhou. Queria andar sozinho e não mais ligava para a vida. Adelino não sabia ler nem escrever, jamais o vimos com revista nas mãos, a não ser observando retrato ou desenhos. Sempre gostou de futebol e em rádio só ouvia músicas. Mas não há, portanto, em verdade, sementou a esposa de Adelino, dona Ivani de Freitas Opes. Naquele dia ele chegou transtornado, quase não o reconheci, estava nervoso e desfigurado, porém nada comentou comigo. O senhor Neno comentou ainda sobre o desaparecimento de Adelino junto com uma sobrinha, CAK, menor, 34 dias depois daquele episódio, que retornou a Itaúsu 21 de abril, até o dia em que, pela segunda vez, desapareceu misteriosamente. Ele saiu de casa apenas com a roupa do corpo, sem documentos, e nem a benção a mim pediu. Adelino sempre foi um bom filho, nunca me deu trabalho. Sobre esse período, assim se pronunciou ainda o tio. Meu sobrinho, quando retornou lá no último dia 21 de abril, não era mais aquele rapaz sensato, sem problemas. Ele sempre foi um moço calmo, alegre com a família, e amava muito os 4 filhos e a esposa, pois nunca havia brigado. Quanto ao problema da moça, sobrinha também falecida ontem, 11/6/69, quero lhe afirmar que Adelino, antes do dia 20 de abril, nunca teve ligações amorosas com ela. Sempre foi bom marido e está aí sua esposa que pode falar. Como os dois estavam desaparecidos juntos, depois do dia 25 de maio, quando ocorreu a fuga, 34 dias após o contato de Adelino com o disco voador. Tudo foi por culpa desta aparição incomum que o deixou completamente louco, sem saber o que fazia. Pois meses trabalhando, depois de ter feito tal viagem, ele jamais foi o Adelino de antes. Ao chegar Adelino em minha casa, em Itaúsu, após ser encontrado com o disco voador, a primeira coisa que fizemos, eu e minha esposa, foi olhar os seus sapatos e meias, nada de poeira, tudo estava limpo. Ora, isto foi indubitavelmente o motivo para que continuasse acreditando no menino Adelino, pois sempre o conhecemos e jamais ouvimos vacilar, muito embora o seu estado de saúde agora nos amedrontasse. No dia da tragédia, Adelino e sua sobrinha chegaram às 5 horas da manhã na casa do senhor Alcino Francisco Raimundo. Adelino faleceu logo após ter chegado. A sobrinha morreu às 15 horas do meio-dia. No hospital de Itaúsu transpareceu a notícia de que ambos haviam ingerido alguma dose de veneno. Disse o senhor Anacleto que Adelino lhe dirigiu as seguintes palavras: se você está duvidando de mim, vamos a Itumbiara. Eu nunca tinha ido àquela cidade, como você sabe, mas posso levá-la ao local onde me deixaram, numa pedra à beira do rio Parnaíba. Afirmou ainda o senhor Anacleto. Ele nunca tinha ouvido falar em disco voador, não tinha leitura e só se interessava por problemas do trabalho, lavoura e de sua família. Ele nunca tinha capacidade para inventar tal história. Ele não enganaria, pois sempre me considerou muito bem.
E inclusive me contou problemas particulares dos quais nem o pai dele tinha conhecimento. Os brigões deste terrestre de cabelo comprido em Pirassununga, São Paulo. O nome de Pirassununga ligou-se pela primeira vez à existência dos tripulantes escaladores pelo caso de Tiago Machado, a qual depois das 7 horas da manhã do dia 6 de fevereiro de 1969 foi ao encontro de extraterrestre. 2 semanas depois, o senhor José Antônio Fioco viu na mesma região um disco voador que está pousado na fazenda da qual é administrador, não longe da sua residência. Foi na noite de 19/11/68 que 4 jovens bacharéis viram na estrada perto de Pirassununga 4 tripulantes do disco voador em pé, no meio e na beira da estrada. Um terceiro caso do contato com 2 tripulantes de disco voador ocorreu em 12/2/69 com o lavrador Luiz Flozinho de Oliveira, do Instituto de Zootecnia de Pirassununga. Isso se deu na mesma região que o caso de Tiago. O fato, aliás, tinha sido publicado pela Última Hora de São Paulo em 2/3/69, citado no boletim 72/73. Completamos a pesquisa no dia 4/10/70, embora que a tivéssemos começado já em data anterior. O protagonista, Luiz Flozinho, é chefe de numerosa prole, 9 filhos, dos quais 8 vivos, com parte de seus filhos, na foto 11. É casado há 9 anos, vivendo em condições mais que modestas e no isolamento relativo. Não acredito na existência dos discladores até a madrugada do estado. Morava ele naquela época na chácara do Moraes, na cidade de Pirassununga. Acordava cedo para chegar ao trabalho, numa campina de arroz, após 1 hora de marcha, uma légua bem puxada. Aquele dia levantou-se às 4h40 da manhã e já se aproximava do seu destino. Porquanto já era 5h40, foi quando escutou um barulho dentro da mata à sua esquerda. Ele estava naquele momento com o seu bornal, contendo sua marmita, pendurado no seu braço esquerdo, ainda ocupado em enrolar o cigarro de palha. De repente sentiu-se agarrado e tentou impedir isto com os pés. Descalço na hora, procurando de outro lado não perder o equilíbrio para não cair. Mesmo assim acabou sendo jogado no barranco do caminho, do lado esquerdo, onde ficou tombado. Logo em seguida ele foi novamente agarrado por trás e do lado direito e jogado à distância por meio da estrada em direção ao outro barranco. Vi então que o ato havia sido provocado por 2 indivíduos muito estranhos, se bem que tivesse mostrado muita força. Não ultrapassava a altura de 1,42 m aproximadamente. Também as feições eram estranhas, porquanto observava a simetria dos olhos, barbas, cabelos compridos. Flozinho ficou em seguida atracando com um dos 2 agressores, rolando junto pelo chão umas 6 vezes. Enquanto isso, os 2 estranhos falavam entre si uma língua que ele não entendeu. Recebeu do adversário 3 socos que o acertaram na região da orelha direita. Estranhou muito não ter podido acertar nenhum soco, pois sempre que tentava, o adversário se esquivava com enorme agilidade. Apesar de Flozinho ser bem mais alto que ele, quanto ao adversário, largou. Flozinho levantou-se com a respiração ofegante, enquanto os 2 estranhos passaram logo para um novo ataque, vindo ambos pela frente. Flozinho então explicou-nos que, uma vez que não podia vencê-los em um corpo a corpo, fez um uso de uma boa rasteira que tinha aprendido em Minas. Como resultado, os 2 estranhos caíram um sobre o outro e o levantaram de novo. Nessa ocasião apareceu Flozinho, que eles falavam em português entre si, dizendo: vamos embora, porque com isto não podemos medir forças. Esse caso já foi outro.
relato individual de casos brasileiros. Para a rápida compilação do leitor, colocamos na margem certos termos convencionais, possivelmente também compreensíveis pelos nossos leitores de ultramar, no sentido de chamar a atenção para os casos de aterrissagem, land, gente da tripulação, gente, tentativa de intercâmbio entre seres terrestres e extraterrestres, SING, acompanhamento de veículos terrestres, carro, avião. Os relatos são precedidos dos seguintes dados: data, local, fonte de informação. Quando data é conhecido exatamente, ele está usando o símbolo antes do nome do local. Casos de 1968. Janeiro, 2 casos. Centro-Oeste, 1 caso. Brasília. Correio do Amanhã, Rio, 19 de 1/68. Objeto voador visto em forma triangular por 2 deputados federais em Brasília. Leste, 1 caso. Diário de Notícias, Rio de Janeiro, Botafogo, 28 de 1/68. De noite foi visto por meio de binóculos. 75. Objeto escuro com halo luminoso, azul claro. Cruzou o espaço em diversas direções. 10 minutos. Na primeira vez, 4 minutos. Na segunda vez, alguns segundos, 3 vezes. Fevereiro, 3 casos. Sul, 3 casos. Canoas. Às 23 horas foi visto um enorme disco voador à altura de uns 300 metros. Salvador do Sul, Rio Grande do Sul, diário da noite, 23 de 2/68. Às 20 horas e 40 minutos foi visto objeto luminoso rumando do norte para o oeste. Alegria, Rio Grande do Sul. Disco voador em forma de chapéu visto às 10h15, imobilizado no ar. Março, 2 casos. Sul, 2 casos. Canoas. Vista às 21 horas, bola luminosa vermelha, grande, a pouca velocidade, a uns 45 graus do horizonte, Gravataí, Rio Grande do Sul. Diário de Notícias, Porto Alegre, às 21 horas, o avião de prefixo 2077 da FAP foi seguido durante 40 minutos para o objeto luminoso vermelho, que descrevia circunferências. Maio, 5 casos. Sul, 4 casos. Cancún, de São Paulo. Notícias populares. Recuperação de cápsula interplanetária. 25 de 5/68. Caetano Sérgio dos Santos acha artefato espacial na soleira de sua casa e guarda. De noite o objeto levanta voo perfurando a telha da casa. Canoas, Rio Grande do Sul. Disco voador faz canto desapareceu através das árvores às 19 horas. Canoas, Rio Grande do Sul. Entre 16h05 e 17 horas é visto o objeto de forma arredondada, achatada, cinza, escuro, com ruído semelhante ao de um gerador elétrico ligado e desligando. Morro Azul, Rio de Janeiro. À noite foi visto o objeto do tamanho aparente da Lua, constituído de muitas luzes verdes e azuis, distância cerca de 3,5 km. Porto Alegre, Rio Grande do Sul, às 24 horas é visto o objeto a grande altura, locomovendo-se rapidamente. Canoas, Rio Grande do Sul, às 19h30, segue silenciosamente objeto circular, azul e grande altura. Florianópolis, Santa Catarina, Correio do Povo, Porto Alegre, 3 de 7/68, disco voador circular do tamanho de um avião Boeing, semisférico na parte superior, é visto durante 40 minutos, às 9h40 do dia 27, passaram 2 objetos lado a lado. Porto Alegre, entre 18 horas e 5 minutos e 19 horas, foi visto um objeto em forma de globo luminoso dias seguidos, deslocando-se irregular e parados no ar, mudança de cor de vermelho para laranja, produziu um ruído quando em deslocamento rápido pelo ar. Rio de Janeiro, às 21h30 foi visto a uns 300 metros acima do Morro Santa Teresa, um pequeno objeto luminoso que inverteu seu sentido de deslocamento. Baía da Guanabara, Fluminense, Niterói, 5 de 6/68. Viu-se na barca Rio Niterói um disco voador muito luminoso, arredondado, achatado nas bordas, a uns 600 metros de altura, com a parte inferior vermelha. Niterói, Rio de Janeiro, Fluminense, 5 de 6/68. Às 10h05, os alunos do Colégio Pequeno Príncipe viram manobras complicadas de um objeto em forma de balão, alaranjado, que chegou até 100 metros de distância, à altura de um segundo andar de um prédio, jogando 2 tiras metálicas por um pequeno orifício, e que foram recolhidos em seguida. Tinha pequenas janelas escuras na parte inferior que se iluminavam quando o objeto se locomovia. A parte superior era iluminada e apresentava 2 antenas. Botucatu, São Paulo.
outra aterrissagem frente ao hospital. Diz que o voador levanta voo após ter aterrissado próximo ao hospital. 7/7/68, Botucatu, Bauru, São Paulo. 30/10/68. A 1 hora da madrugada, o vigia da CESP, Central Elétrica de São Paulo, de Urubupunga, foi agredido por um penetra espacial do acampamento e acabou neutralizado por 3 tripulantes de voador, que em seguida fugiram em objeto escuro do tamanho de um furjão em pé. Princesa, Rio Grande do Sul, Correio do Povo, 9/7/68. Visto objeto luminoso sobre a cidade, não se conseguiram distinguir os contornos. Canoas, Porto Alegre, Rio Grande do Sul, entre 19 e 19h05, desceu estrelo, deixando esteira, a qual foi interrompida por 2 vezes. O objeto chegou a ficar do tamanho aparente da lua e largou outro menor, que o seguiu a pouca distância. Canoas, Rio Grande do Sul, entre as 22 horas e 22h05, foi visto um objeto branco retangular que se apagou ao descer, reacendeu ao lado e continuou a descer em vertical, deixando um esteiro. Depois o objeto se apagou definitivamente. São Paulo, capital, 30/7/68. À noite viu-se no bairro Vila Nova, Cachoeirinha, Rua 28 de Janeiro, abaixo das nuvens, parado no espaço, uma luz, ora branca, ora avermelhada. De repente subiu e baixou de novo, surgindo ainda uma outra luz amarela. Rio Grande do Sul, entre 19 e 19h05, viram os 2 objetos estacionados em sentido oposto, 30 graus acima do horizonte. De 20 em 20 segundos mudava de cor, sincronizados de verde para vermelho para o azul. Pereiro, Ceará. As populações estão sobressaltadas em Pereira e São Miguel pelos terremotos da presença de bolas luminosas e discos voadores na Serra dos Macacos. 8/7/68. Lins, São Paulo, 18/9/68. Às 6h45, no bairro Junqueira, Avenida 13 de Maio, 10h26, diz Dona Itália para o seu marido, Aurélio Galo: veja que aparelho gozado. Era um objeto em forma circular, envolvido por forte brilho, espelhado no centro da base de um círculo opaco amarelo com desenho em xadrez e 2 esporas, antenas em ambos os lados. Voava balançando com um ruído um pouco rouco, falhando. Urubici, Santa Catarina, 16/8/68. A 2 km do centro, na localidade chamada Baiano, na vila de Brida. Várias testemunhas, entre elas alguns soldados, viram por mais de 1 hora o sobrevoo de 2 objetos luminosos, manobrando devagar, às vezes estacionados no ar, cada um emitindo um faixa de luz semelhante a um farol de caminhão. Ao se aproximar da vila, um dos objetos aumentou para 20 o número de faixas luminosas, o que provocou pânico entre as testemunhas. O objeto luminoso, de forma retangular, aproximava-se, conservava-se mais ao longe, irradiando luz variável. Canoas, Rio Grande do Sul, às 22h45 e 23 horas, foram vistos 3 objetos luminosos dispostos em triângulo, quando fizeram vários movimentos, alternando sua coloração entre amarelo e vermelho. Lins, São Paulo, mulher extraterrestre pede água. Às 5 horas da manhã, em um sanatório, atendido uma mulher que usa uma touca e capa brilhante da mesma cor. Por meio de gesto, pediu ao atendente que enchesse a água, um garrafão que trazia consigo, além de ter saciado a sua sede no bebedouro do hospital. Depois de se despedir por meio de gestos, da atendente, a estranha disse abaura, e se dirigiu para um disco voador que estava aterrissado em frente ao hospital e que em seguida levantou voo. A atendente recuou espantada e percebeu que depois que estava com uma sudorese copiosa, que tinha sofrido uma micção involuntária. Niterói, estado do Rio de Janeiro, 10/9/68.
E pesquisa da Sociedade Brasileira de Estudo de Escoador, junto ao senhor Chail Saúde, em 28 de 968, um grupo de seresteiros sentado à esquerda da pedra de Itaipu viu um objeto luminoso de 5 a 10 metros de diâmetro, a uma altura de 100 a 200 metros, passando a distância de uns 500 metros do grupo. Por causa do barulho das ondas, ao bater nas pedras, não se podia dizer se o voo era silencioso. Coromandel, Minas Gerais, Correio Brasiliense, 3 de 7 de 69 a 19h05, o Baldo Rosas, viajando com a família numa rural, Willis viu de longe uma luz forte ao chegar ao alto da serra. E depois, as testemunhas viram tratar-se de 4 focos, 2 grandes laterais e 2 centrais menores. Uma vez que a família ficou com medo, o Baldo desceu do carro dando um tiro de revólver em direção aos 2 focos, que ficavam a distância aproximada de 1 quilômetro. Foi então que o cenário se modificou, porquanto ficou patente que as luzes estavam implantadas em um único objeto ovalado, grande, que acendeu numa luminosidade azulada, tendo logo em seguida voado em direção da rural com espantosa velocidade. O Baldo, residente em Taguatinga, lote 23, então fugiu em desabalada carreira serra abaixo. Os familiares acharam que o objeto pudesse bater no carro e por isso abaixaram-se todos quando o disco passou. Lins, São Paulo, motorista surpreende tripulante às 6h15 quando procurava 6 de 10/68, quando procurava pôr em funcionamento o seu trator de terraplanagem. O tratorista Doríbio Pereira avistou nas proximidades pessoas pequenas com roupas semelhantes às usadas na época do Império Romano. Um dos homens o imobilizou por meio de um jato de luz. Os estranhos depois foram-se embora. Um disco voador do tamanho de um carro carmanguia de cobertura transparente que se encontrava estacionado próximo. Lins, São Paulo, Globo, Rio de Janeiro, 17 de 10/68. Foram suspensas as aulas noturnas do Instituto de Educação 21 de abril de Lins, porquanto 400 alunos viram o sobrevoo de um prato de luminosidade variável que mudava de cor, particularmente de vermelho para o alaranjado. O mesmo foi fotografado pela professora Ame Rossente, enquanto que Dona Nair Chirema, tia da aluna Glória, operando com equipamento magnético em um outro educandário, verificou a atividade magnética máxima no período em que o prato esteve sobre a cidade. No mesmo período de tempo, o fornecimento de energia elétrica foi interrompido por 2 vezes, sem que a respectiva companhia concessionária encontrasse explicação técnica para o fato. Guarantã, São Paulo, um dia, Rio de Janeiro, 12 de 10/68. A cidade ficou sem luz por 3 noites consecutivas, tendo 2 estudantes visto um clarão no céu antes de as luzes se apagarem. Sorocaba, São Paulo, 12 de 10/68. Em Sorocaba foram vistas bolas luminosas no céu na rua Oliveiro Pilar, Vila Hortência, antes de a iluminação entrar em colapso, conforme afirma um comerciante. Lins, São Paulo, 10 de 6/68. O jornal Rio. De noite, na estrada de Sabino para Lins, viajava de carro o casal Newton Biotto e o professor Nadir, quando viram um objeto luminoso grande que se aproximou fazendo evoluções a baixa altura. Assustado, o senhor Biotto manobrou seu automóvel e rumou a grande velocidade para o distrito de Guapiranga, tendo sido acompanhado por 3 km pelo objeto luminoso até a fazenda Florianópolis do seu sogro. Lá chegando, mostrou a alguns trabalhadores do disco voador a uma altura de uns 80 metros a cerca de 200 metros de distância. O objeto emitia forte zumbido de luz avermelhada e partiu em direção à Promissão, com forte luz desaparecendo do horizonte. Lins, São Paulo, 18 de 10/68. Às 20 horas, o senhor José Augusto viu por 5 minutos um objeto enorme em forma de pera, com luz intensa de várias cores, a uns 30 metros de altura e uns 50 metros de distância, tendo sido sobrevoado por um avião teco-teco. O objeto afastou-se depois de 600 a 700
metros, pousando em local quase inacessível. Getulina, Lins, São Paulo, 17/10/68. Às 20 horas, o administrador José Soares Pereira vinha de carro de volta à cidade com duas filhas e um empregado a 7 km de sua fazenda São Moisés. Na estrada Getulina-Tupã, o automóvel foi acompanhado por 1 km por uma luz vermelha do tamanho aparente da lua, que tinha vindo ao seu encontro. José ficou com um revólver na mão e não atirou, mas tremeu bastante. Voltou à cidade fazendo relato na delegacia, mas na volta a 4 km da fazenda apareceu novamente a luz. Também no dia seguinte, às 20 horas, as duas filhas observaram a luz durante quase 1 minuto, a grande distância, no mesmo local do dia anterior. 15 dias antes, o senhor José tinha visto o objeto pelo binóculo quando estava sentado no terraço às 20 horas, chamado de sua filha Maria Ivete. Análise de artefatos deixados por disco voador na Argentina. Nosso amigo e mundialmente conhecido ufólogo gastronômico, reverendo Padre Reina de Buenos Aires. Publicamos a seguir um resumo dos tópicos mais interessantes de sua carta a nós, endereçada em 28/7/70. A ele os nossos agradecimentos com os votos de crescente sucesso em suas pesquisas. Na noite do 20/7/68, na estância de Los Paraísos, a uns 40 km da capital, Buenos Aires, sucedeu o seguinte: às 20 horas e 15 minutos. Os moradores de várias quintas foram testemunhas de um raro fenômeno científicos, como que um furacão que dobrava as árvores para o lado oeste, com a sombra completaram sobre as árvores limítrofes da referida instância um grande disco brilhante, tricolor na parte superior, amarelo no centro, azul e branco na parte inferior. Tinha movimentos rotatórios e fazia ruído como de um motor distante. Depois de vários minutos, o objeto conservou rapidamente para o oeste, inclinando novamente as árvores, agora em direção oposta, até que se perdeu no espaço. Na manhã seguinte, 20 pessoas foram ao local da ocorrência e comprovaram que 3 árvores estavam quebradas a uns 5 metros de altura. Nesse local passam 3 cabos elétricos de alta tensão, aos quais foram tocados. Sobre o solo apareceram espalhados diversos pedaços de material parecido com lenha queimada. Um exame mais demorado mostrou que se tratava de material carbonizado por fora, mais brilhante por dentro.
Fomos lá e pessoalmente examinamos tudo. O encarregado da fazenda me disse que o objeto emanava uma luz tão intensa que se via as árvores a uns 200 metros de distância. Vários pedaços desse material caídos foram examinados quimicamente em 2 laboratórios, dando o mesmo resultado: plástico termorrígido, contendo aproximadamente 86,5 de fósforo, 9,7 de manganês e 2,8 de gesso, e 1,4% de resina e 0,5 de enxofre calcinado, e não menos de uns 1.500 graus centígrados. A maior pureza em compostos naturais. O próprio fósforo na Terra é de 78% a 79%. Compare-se a este resultado da análise com o material recolhido no caso de baleia em Belo Horizonte, analisado pelo professor Úvio Aleixo. Bicicleta e ciclista levitados por disco voador. O jornal de Joinville, 18/7/70, e Diário do Povo, 23/7/70, relatam a experiência vivida por João Batista Marcelino, lavrador, presidente do Sindicato dos Trabalhadores Rurais do município de Canelinha, Santa Catarina. Em 16/7/70, Marcelino retornou de Florianópolis de ônibus até Canelinha, dirigiu-se de bicicleta para sua casa, localizada em Papagaios, distante cerca de 8 km e servida por estrada de terceira categoria. Era uma noite escura e um trecho ermo da estrada foi surpreendido por uma espécie de farol que parecia descer do céu, mas provinha de um objeto desconhecido, que fazia um barulho ensurdecedor. Sentiu-se como que suspenso no ar, pedalando e tentando nem vão pular da bicicleta. Ficou então imobilizado completamente por alguns minutos. Não pôde pedir por socorro, porque sua voz não saía da garganta. Aquela situação durou alguns minutos, quando sentiu que sua bicicleta suavemente se apoiou no chão. Ele então continuou pedalando com todas as suas forças. Pensou que estivesse livre, mas foi erguido novamente, porém de modo silencioso. Repetiu seu episódio anteriormente. Quando chegou à casa do seu irmão, tinha recuperado a fala e pôde contar o acontecido. Deu então por falta de um pacote contendo sebo de boi que era carregado no bagaceiro da bicicleta. Pensou então, teria sido sugado pela mesma luz? Perguntou. Outro personagem erguido por um disco voador. Na localidade de Canelinha, em Santa Catarina, explora-se madeira, a plantação de banana e cana-de-açúcar, minas de enxofre, grafite e xisto betuminoso, ainda não exploradas. O fato teria acontecido em fim de janeiro de 1971, nessa cidade. O personagem Egídio Silva, de 29 anos, empregado do senhor João Batista Marcelino, por volta das 20 horas, foi averiguar a razão do latido insistente de seu cão, que ele acreditava estar perseguindo gambá em um bananal próximo ao rancho onde dormia. A uns 10 metros de distância do seu rancho, apagou-se o lampião que conduzia. Começou a sentir o corpo todo paralisado devido a uma luz forte vinda do alto. Em seguida sentiu-se levantado ao solo por uma força estranha. Em vão tentou gritar por socorro, pois sua voz não saía da garganta. Lembra-se de ter escutado o seu corpo estalar quando desmaiou. Acordou somente por volta das 8 horas da manhã no dia seguinte. Alertado pelo seu cachorro, verificou que sua camisa estava rasgada, faltando todos os botões estavam amassados, e o seu lampião e o seu cinto estavam amassados. O seu lampião e o seu cinto na altura da fivela. Silenciou o fato durante 3 dias. Entretanto, seu patrão JBM contou-lhe o caso de que foi personagem com a sua bicicleta, o que animou o empregado a relatar sua experiência ao patrão. Por sua vez, levou o fato ao conhecimento do grupo de pesquisa local. Em relação a esse caso, o grupo de pesquisa local dirigiu-se à cidade de Canelinha para entrevistar 3 pessoas. Infelizmente, 2 delas estavam ausentes. Souberam que o senhor Egídio Silva fora atendido no hospital de Tijuca, Santa Catarina, após um acidente. Tiveram conhecimento que ele não gozava da mesma condição, da mesma confiança total de que desfrutava seu patrão. Era tido como contador de lorotos e dado ao vício de beber. O caso da bola de fogo. O fato ocorreu a uns 2 quilômetros da cidade de Canelinha, Santa Catarina, e foi relatado pelo GPEC por uma testemunha de nome Sérgio. Por várias noites seguidas notou-se o aparecimento de uma bola de fogo vermelha quase entre os campos e o morro do Rolador. Ela se movia lenta e silenciosamente, alguns metros do chão, nada mudando
não mudando cor e mantendo a sua forma redonda como a lua. Já teria se seguido o rapaz. Entretanto, cada vez uma outra pessoa tentava aproximar-se com uma arma ou com um cachorro. Ela apagava-se como por encanto. Este caso foi totalmente confirmado e a bola foi vista quase pela totalidade da população. Contudo, contam que um dia de festa o senhor Hilton Dias chegou ao salão perseguido pela bola. Para que a mesma não penetrasse no salão, a janela foi fechada. O fato foi testemunhado por todos os presentes. Disse o senhor Hilton Dias ter percebido na ocasião um ruído como um caminhão em marcha lenta. Essa bola tinha dimensões de um pneu de caminhão, com uma luz mais forte na parte superior, a parte inferior mais alargada, voltada para o solo, parecia a base de um lustre em forma de globo. E possuía uma luz menos intensa. Ao longe tinha coloração vermelha, mas de perto era de aspecto azulado. Estatística de aparecimento de disco voador no Brasil em 1970. Esta estatística está longe de apresentar a totalidade dos casos de 1970 no Brasil. Representa apenas a compilação das notícias que chegaram ao nosso conhecimento. Para tanto, além do nosso trabalho próprio, tivemos a valiosa colaboração das seguintes sociedades congêneres: Cipó, Vini, Caixa Postal Gravataí, e GPSE, Curitiba, Paraná. Nem sempre foi possível referência à fonte informativa, ou então a cidade de origem da mesma. São Paulo, Sacomã, bairro. Num campo de futebol ao lado da Estrada das Lágrimas, depois de Sacomã, aproximadamente às 15 horas, Cláudio, Michele, 17 anos, e José Sabá, 12, viram um disco voador levando máquina fotográfica no domingo seguinte de escuro, mas sem chuva. Voltaram e esperaram de 13 horas e 30 minutos até as 16 e 30 minutos, quando novamente apareceu o disco voador. Bateram a primeira chapa e o disco voador se afastou em movimentos circulares para São Caetano do Sul, retornando, bateram a segunda foto. A terceira foi feita quando o disco voador se afastava. Vila Oeste, Belo Horizonte, entre as 19h15 e 20 horas, diversas testemunhas observaram o objeto luminoso avermelhado e arredondado em voo baixo e com paradas intercaladas. Carazinho, Rio Grande do Sul. Às 18h50, a cidade foi sobrevoada por um objeto ovalado que possuía uma cauda luminosa colorida de vermelho, branco e azul. Assemelhava-se a uma bola de fogo que passava a grande velocidade, levando cerca de 4 a 5 segundos, fazia um ruído parecido com o de um jato quando voa. Garanhuns, Pernambuco, às 22 horas, moradores da zona rural viram um objeto em forma de disco imóvel no céu. Em seguida, fez várias evoluções e desapareceu após tomar posição horizontal. De novo, Garanhuns, Pernambuco, objeto luminoso ovoide sobrevoou cerca de 5 segundos a fonte da água mineral de Serra Branca, depois bruscamente se deslocou em direção a noroeste.
Porto Alegre, numa noite de céu estrelado, sem luz e temperatura média de 25 a 26 graus, o rádio amador Jair Nunes Vieira, sua esposa e filha Marli, às 22h30, observaram durante uns 40 minutos um disco voador a uns 80 graus acima do horizonte. Ele se deslocava com velocidade um pouco superior à de um jato. Tinha luz vermelha intensa e pequeno foco brilhante verde. Cada aceleração dos movimentos horizontais ele precedia de um pequeno relâmpago da luminosidade do disco voador quando executava movimentos pendulares. Sua luz tornava vermelho vivo. Após breves paradas, mudava de direção bruscamente. Alegrete, Rio Grande do Sul, às 19h30 aproximadamente, foi visto por centenas de pessoas um grande objeto ovoide de cor amarela. À mesma hora foi visto igual objeto em Uruguaiana. Em Alegrete, às 20h30 foi observado idêntico objeto, porém mais alto. Ilha do Governador, Dinorapé, Tecido, de 64 anos, viu à tarde, a uns 60 graus acima do horizonte, durante 5 a 10 segundos, um objeto muito grande, de cor branca, brilhante, com uma cauda larga e curta, que parecia metálico, que então se movimentou mais depressa que havia enlajado, porém mais lento que uma estrela cadente. Canconde, São Paulo, José Flaminho, funcionário do serviço de abastecimento de Canconde. O senhor Nenzo Ribeiro do Vale, um mecânico, viu à noite no alto sobre as águas da represa um corpo iluminado com aspecto de uma Kombi, com muitas luzes acesas, que corria pelo espaço como se fosse dirigido. Praia da Areia de São Sebastião, às 2h30 da madrugada, vários pescadores viram um objeto luminoso que subia e descia rapidamente. A luz mudava do vermelho para o alaranjado e vice-versa. Rumando os pescadores em direção ao objeto, este se deslocou em direção à Ilha das Cabras. Então clareou toda a mata e depois de algumas evoluções subiu e sumiu através da serra da Ilha Bela. Natal, Rio Grande do Norte. Conforme relata Raimundo Grande, vários pescadores viram um barco que emergiu das águas por 3 vezes a cerca de 1 milha da praia de Pitinga, próxima a Natal. Na última vez, os tripulantes do tal barco tentaram comunicar-se com os pescadores numa língua que estes não entenderam. Então fizeram aceno aos pescadores, retornaram ao barco e em seguida submergiram. Soube-se que o capitão dos portos em Natal esteve em Pitinga e em seguida manteve entendimentos com o comandante da base naval de Natal. Note-se que no caso de submarino estrangeiro, seus tripulantes não sairiam para acenar aos pescadores. Se fosse o caso, o comandante naval teria dado alarme a respeito, inclusive com notícias na imprensa. Chamamos a atenção sobre o artigo em preparo traduzido do boletim francês Lumières dans la lutte, que trata do caso de um disco voador que surgiu das águas, tendo seus tripulantes acenados para os pescadores franceses. O boletim: águas argentinas de Bahia Blanca e Pírmedes, de bordo de um avião bimotor, o piloto Manfredo Braumuller bateu fotografia colorida de 3 submarinos estrangeiros. Posteriormente, comunicou o fato ao Comando de Operações Navais de Buenos Aires. Realizando-se buscas, não foram encontrados rastros da presença dos 3 submarinos avistados pelo piloto civil no Golfo de San Matias, no sudoeste do país, sobre o Oceano Atlântico.
Magalhães Bastos, Rio de Janeiro. Objeto arredondado com vários focos luminosos aterrissou às 20h30, deixando 4 marcas no solo. Agulhas Negras, estado do Rio de Janeiro, às 18h45, por ocasião do rancho da Academia Militar. Cadetes observaram um ponto luminoso intermitente próximo às nuvens na Serra de Itatiaia. Jardim de São Luís, São Paulo. Quando regressava do trabalho às 21 horas, aproximadamente um menino de 15 anos teve a sua atenção despertada por uns troncos de árvores que se movimentavam. Aproximou-se e viu um grande objeto, que lhe parecia um avião achatado sem asas. Dele desceram 2 homenzinhos que apontaram em sua direção um objeto esquisito, atingindo com um disparo luminoso. Entrou em casa, cambaleante, falando coisas desconexas. Levado ao pronto-socorro de Santo Amaro, lá repetiu várias vezes: vi os homenzinhos e o disco voador, foram eles que me alvejaram. Eu desmaiei e não vi mais nada. Vila Barnabé, Gravataí. Entre as 20 e 21 horas, o senhor Salvador Silva Bizarro e mais de 10 pessoas observaram um objeto no céu entre 10 e 15 graus acima do horizonte. Tinha a forma de uma bola de cor vermelho escuro, do tamanho aparente da lua cheia. Tinha também uma pequena cauda de cor de luz fluorescente, na qual se viam às vezes alguns clarões. A velocidade do objeto era como de um avião tec-tec.
Observações de escoadores no Pará. Artigo resultante da entrevista e texto de autoria de Dona Esté C.L., escritora viúva de um ilustre brasileiro, categorizado funcionário público e médico cientista, ambos diplomados em História Natural, realizaram durante anos na Amazônia uma pesquisa sui generis sobre a fauna local. Tudo isso combinando num livro que, segundo podemos observar pessoalmente, constitui uma verdadeira joia do gênero. Trata-se, pois, de testemunho de alta reputação, merecendo todo crédito. Icoaraci, à margem do rio Guajará, é uma cidadezinha de veraneio do Pará, distante uns 40 a 50 km de Belém, do qual, nos dias muito claros, com o auxílio de um binóculo, se pode ver a ilha de Marajó. Algumas ordens religiosas têm ali suas casas e seus sítios de férias. Próximo à minha residência, as irmãs de Ordem de Santana passam o fim de ano numa grande propriedade que havia arrendado ou comprado. Eram 10 ou 15 freiras, professores na maioria, as quais frequentemente eu visitava. Em 1953, quando ali construí uma bonita casa bem à frente à praia e nas vizinhanças do seminário de férias, imaginava habitá-la por longos anos, tal a beleza do lugar que me fascinava. Inexplicavelmente, porém, os moradores de Icoaraci, lugar quieto e nunca importunado por malfeitores, passaram a ser molestados por ladrões, que me obrigou a contratar um vigia, caboclo forte e espadaldo, que passava a noite rondando a casa, por vezes repousando no longo terraço, onde havia cadeiras confortáveis, semelhantes às quais usadas nos diques de navios estrangeiros. Interessando-me por descovadores, já há alguns anos perdi certa vez ao vigia que prestava atenção ao céu, na esperança de que ele tivesse a oportunidade de ali divisar algo de extraordinário. Que poderia ver no céu, dona? Indagou-me ele. Não sei bem, respondi ele. Talvez como que um avião parado, alguma luz estranha, diversas luzes. E avião para no céu? Perguntou-me o vigia. A pergunta me embaraçou, pois eu não podia assustar um homem que não tinha medo de malfeitores, mas que poderia tê-lo de qualquer coisa que fosse desconhecida ou que representasse novidade para ele. Os meses se passaram, diversas casas continuaram a ser visitadas por gatunos, a minha, no entanto, conservava-se bem vigiada. Certa noite, pouco antes das 24 horas, o vigia que estava no terraço chamou por mim. Dona, há no céu uma estrela que não parece estrela, venha ver. Levantei-me e minha filha de 6 anos acompanhou porque a acordara. Olhando para o céu, vimos realmente que uma estrela estranha, grande, aos lados, semelhante a uma pequena luz azul, não muito brilhante, beleza fascinante, que estava à nossa frente, à esquerda de uma frondosa paineira, o que a chamamos de Suma Umeira, situada bem no centro da praia. A noite estava muito escura, não se via qualquer astro no céu, e por vezes aquele corpo luminoso, sem que percebesse seu deslocamento, mudava de lugar, permanecendo imóvel do lado direito da paineira. Era um fenômeno esquisito, aquele que não se viu o objeto correu ou mudar de direção de maneira perceptível. Realmente, nada do que presenciamos era normal, e ali permanecemos atônitos, com um singular espetáculo, sem compreendermos o que se passava, até que ao mesmo tempo começamos os três a tremer de frio. Era um tremor excêntrico, porque a noite não estava fria. Minha filha e o vigia começavam a ter medo, dizendo-me este: Dona, deixe-me ir para o meu quarto, não aguento mais o frio e não sei que coisa é aquilo. Nós duas também nos recolhemos e pouco depois dormimos. No dia seguinte, minhas amigas as freiras chamaram-me para perguntar-me se eu vira o que de espantoso acontecera na noite anterior, contando-me que, após o jantar, viemos nos sentar aqui no terraço para conversar ou rezar o rosário, o que sempre fazemos quando a noite está boa. Já era quase noite quando vimos no céu uma grande bola de fogo que descia bem aqui, frente à nossa casa, dando-nos a impressão de que vinha caindo e de que iria esmagar tudo aqui embaixo. Quando, porém, estacionou sobre o rio, uns 3 ou 4 metros da superfície da água, queríamos gritar e chamar as outras companheiras que estavam lá dentro, o que não conseguimos fazer, nem nos pudemos levantar. O objeto se nos afigurou como um avião redondo, com janelinhas em volta, iluminadas, atrás das quais, entretanto, ninguém era visto. A coisa ficou ali, bem em frente, durante uns 15 ou 20 minutos, não sabemos bem, tornando a subir verticalmente. A altura bem elevada, tomou a direção de Marajó,
em voo horizontal, que quase não dormimos de medo e fomos para a capela rezar. A senhora viu? Perguntaram. Não, disse-lhe eu, a essa hora estávamos jantando, mas quase à meia-noite. O vigia nos chamou para vermos uma luz estranha no céu. Em seguida relatei-lhes o que havia presenciado, aproveitando-me do momento para contar-lhes o que já vinha lendo há uns 5 ou 6 anos sobre discos voadores. No dia seguinte, entre as 4 e 5 horas da tarde, fui procurada por um caseiro de outra casa vizinha, de propriedade de um ex-governador do Pará. Contou-me ele que pela manhã passada, pela 4ª ou 5ª rua, viu no armazém um casal de estrangeiros, provocando um esforço inútil no proprietário. Este, apesar de falar diversas línguas, não conseguia compreender o que o casal dizia. Ambos eram louros e os cabelos da mulher estavam soltos e desciam até debaixo da cintura, o que não era usado pelas mulheres naquela época. Vestiam uma blusa branca e saía de uma saia cuja cor o caseiro não se recordava. Como não se fizesse entender muito, embora parecesse que queriam saber os nomes das coisas, das comidas que se encontravam na venda, voltaram a tomar a direção da 3ª rua, em cuja esquina estava situada a minha casa. O caseiro seguiu, vendo-os abrir um saco, do qual retiraram algo que comeram. Andavam todos devagar. Ao chegar à esquina, o casal parou e começou a apontar para a árvore na praia, indicando o céu de um e do outro lado da árvore. O caseiro olhava também, mas nada via. De repente, bem à sua frente, o casal sumiu. Deoclésio, disse-lhe eu, tu andaste bebendo na venda? Perguntei. A senhora sabe que eu não bebo. Eu olhei bem para um lado, para o outro, e eles não estavam mais na rua, nem na praia. Não foram para lugar nenhum. O que a senhora acha que quer dizer isso? Perguntou. Não sei, Deoclésio, mas também acho muito estranho. Vamos ficar atentos. O caseiro se foi e eu decidi que no dia seguinte iria ao quartel-general em Belém, a fim de ali relatar ao comandante todos os últimos acontecimentos. E ele, porém, lá não estava, e então resolvi ir ao Val de Cais para colocar a base aérea a par dos fatos. Quando ali cheguei, declararam-me que o brigadeiro não me poderia atender porque estava em conferência. Insisti pedindo ao oficial que informasse ao brigadeiro que ali havia ido para falar sobre o caso dos discos voadores. Imediatamente o brigadeiro, de cujo nome me esqueci, recebeu-me e eu iniciei para ele o relato de todas as histórias. Ao seu lado, um estenógrafo precedia as anotações. Finalmente, disse-me ele, meus soldados também viram esse casal, pois, por achá-lo muito surpreendente, resolveram segui-lo na estrada. E do mesmo modo o casal repentinamente sumiu. Agradeço muito seu depoimento, que nos é valioso, pedindo-lhe que guarde seu segredo de tudo isso. Comuniquei-lhe então que antes de chegar à base aérea havia almoçado em casa de amigas, dona de um jornal diário de Belém, e que também se interessava por discos voadores. Sabendo dos meus propósitos, uma delas me contou o seguinte, abre aspas, no decorrer desta semana fui à cidade para fazer compras. Ao passar por uma sapataria, observei que o dono da loja não se fazia compreender por um estrangeiro de cabelos soltos. Resolvi então servir de intérprete, supondo que fosse língua inglesa, americano ou alemã. Quando entrei na loja e cheguei junto a eles, a mulher desapareceu da nossa frente. Não mais estava na loja, nem na rua. Fiquei tão impressionado que voltei imediatamente para casa. Recebi ao brigadeiro a incumbência de prestar muita atenção a todos os fenômenos que ocorresse a partir daquela data e de recomendar a meu vigia que me comunicasse prontamente a verificação de qualquer coisa diferente no céu ou na terra. Os meses foram se passando. As casas de veraneio iam sendo assaltadas com mais frequência. A minha residência passou a ser também alvo dos ladrões, tanto que, apesar do vigia, o chefe da polícia de Belém, que tinha sido amigo do meu marido, mandou todas as noites dois guardas policiassem minha casa com a ajuda de uma lanterna de 4 elementos, que por mim foram comprados para projetar luz a grande distância. Certa vez, durante o dia, tentaram arrancar uma das grades da janela que fica na parte traseira da casa. Depois disso, meus amigos, o próprio chefe de polícia, o delegado de Icoaraci, me aconselharam a alugar a casa e ir para Belém, pois eu vivia só com a pequenina e 3 empregados. Porque no tempo da invernada aquele lugar se tornava ermo. Por volta do ano de 1955, após muito pensar, resolvi que iria para a Europa e que colocaria a menina num bom colégio em Portugal ou na França. Acontece, porém, que era meu desejo realizar antes
um sonho muito acalentado de passar uma temporada na Ilha da Madeira. Assim resolvi começar a preparar a viagem. Não faltaram pretendentes para casa e finalmente chegou a véspera da partida. O dia fora afanoso, trabalhei nos preparativos até às 11 horas da noite. O vapor da Boot Line deveria partir, levando-nos no dia seguinte às 10 horas da manhã. Deitei-me para repousar um pouco, mas a fadiga era tão grande que logo dormi profundamente. Razão porque custou muito ao vigia acordar, batendo violentamente na porta da sala. Já era madrugada. Ao despertar, julgando estar ele suspeitando de ladrões, muniu-me de um revólver. Entretanto, quando cheguei ao terraço, verifiquei que o guarda dormia e o vigia contemplava no céu, bem distante do lugar onde a vimos pela primeira vez, a pequena lua que, dessa vez, apresentava tonalidade verde, tão linda e tão brilhante como a da luz de uma estrela que provoca nas águas de Guarajá um reflexo belíssimo. Fiquei encantado como da primeira vez, e a pequena, acordada, também estava agarrada ao capote que eu vestira e que levara na viagem. Perguntei ao vigia como notara a estrela verde, ao que ele me respondeu: eu estava rondando os soldados dormiram depois que comemos a ceia, quando a senhora sempre nos fornece. Então eu vi aquilo para o lado do seminário com a lanterna, porque havia percebido algum barulho. Olhei para o céu e vi a luazinha que vinha do lado de Belém, parou ali. Assim dizendo, o vigia apontou na direção onde se encontrava o tal objeto e acendeu a lanterna elétrica. A lua sumiu. Ordenei-lhe que apagasse a lanterna, então a lua tornou a brilhar. Como gostássemos da brincadeira, ficamos acendendo e apagando a lanterna até que, de repente, o tal frio se apoderou de nós, fazendo-lhe tremer a ponto de batermos os dentes. Os guardas, que também despertaram, tremiam de medo. Pedi ao vigia que se fosse deitar. Eu e minha filha fomos para o nosso quarto e a seguir dormir. Embora tivesse desejado apreciar por toda a noite aquele espetáculo de tanta beleza, não tive tempo de contar ao brigadeiro o que acontecera. Durante os muitos anos que se passaram, guardei segredo de tudo. De volta já nesta casa, aqui no Rio de Janeiro, certa noite em 1968, às 20h30, eu estava no meu quarto, lento na cama, quando notei que os holofotes não cessavam de percorrer o céu, até que finalmente pararam, focalizando num ponto no espaço. À vista que eu estava passando, pedi à minha filha que observasse o céu para ver se havia algo de estranho. Pouco depois ela me chamava, dizendo: venha ver que coisa bonita, os holofotes focalizaram. Não havia dúvida de que era uma aeronave alongada, com janelinhas, e estava parada. Com o nosso binóculo divisamos melhor a sua forma, que parecia realmente a de um charuto com janelas iluminadas. Pretendíamos chamar todos os vizinhos para dividirmos com ele o prazer daquela visão, mas ao mesmo tempo temíamos perder o espetáculo para sempre. Após alguns 15 ou 20 minutos, aquele objeto, o que quer que fosse, partiu velozmente em direção de Niterói. Na direção de Niterói, os holofotes acompanharam sua trajetória, executado com uma rapidez extraordinária. Desde aquela ocasião nunca mais vi algo semelhante, mas acredito que um dia um novo episódio dessa natureza me seja apresentado. Há algum tempo passei 2 meses em Brasília, onde conheci pessoas que hoje são minhas amigas e tenho contato quase diário com habitantes de outros planetas. E um desses extraterrestres, certa vez, evitou um choque violento do automóvel, dirigindo por uma dessas minhas amigas que ia ao encontro de um outro numa curva. E lá viu quando um dos seus amigos extraterrestres fez parar repentinamente o automóvel. Queria matá-la, porque a batida seria violenta e inevitável se não ocorresse a interferência poderosa. Uma ocasião, ainda em Brasília, meus amigos perguntaram aqueles seres se me podiam levar ao local em que costumava aterrissar com suas naves, obtendo-lhe o consentimento com a exigência de que não levaria crianças para o local. Uma de nossas amigas lá compareceu, acompanhada de 4 filhos. Naquela noite, nada aconteceu. Civilizações do espaço visitando o planeta Terra.